Amém. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Estamos agradecidos a nosso Deus por tudo que Ele ha hecho por nós outros e por tudo que vai seguir fazendo. Irmãos, temos uma igreja bendecida e vamos seguir bendecidos. Amém? Às vezes, o pastor, eu só hago as coisas que eu entendo, irmão. Quero ajudar os irmãos a progressar em todas as áreas. Só hago coisas que eu entendo. Se eu entendo de cozinha e miro as coisas não indo muito bem e eu quedar de braços cruzados, eu falho como pastor. Portanto, eu quero ajudar a todos a desenvolver. Pastor, mas a cozinha vai mal em quê? Não vai mal em nada, porque todos aqui estão acostumados a fazer comida para 3, 4 pessoas. Porque são acostumados a fazer comida para sua família. Como eu sou acostumado a fazer comida para 1.000, para 500, 5.000, e sei como fazer, eu quero ensinar os irmãos que trabalham com a cozinha, a trabalhar com a cozinha. Já tentei antes, mas vamos aprender como trabalhar com muita gente em la cozinha. Amém? Vamos aprender isto para fazer o melhor para a nossa igreja. Para dar ideias, como fazer comidas não tão caras, mais baratas, mas comidas que todos comam e não aventem na basura. Entende? É isso que eu quero, irmão. Não me gusta de desperdício e não me gusta também de ir lá comida. Hoje vai ter um meatball. Um meatball. A irmã vai fazer bolito de carne, é o meatball. E vai allá e faz a coisa tudo cruda. E aí depois, quantas vezes já passou? Meatball crudo e que nada come, aventa tudo afora. Porque às vezes tem boa vontade, mas não sabe fazer a coisa para fazer. Eu dou a ideia. A ideia vai fazer meatball com pasta? Vai em Walmart e compra bolsa de meatball. Já lista italiana de quem sabe fazer italiano. Faz as coisas bem, que é barato e saborosíssimo. Eu tento ensinar e fazer as coisas mais fácil e melhor. É isso que eu hago. Quando eu hago minha comida, eu tento fazer e servir da melhor forma para ensinar como fazer. Mas temos que querer aprender para que nós outros possamos crescer em todas as áreas em nossa vida, na igreja, aqui, servir uma boa comida, servir tudo. Temos que querer e aprender. Mas nossa igreja é uma bendição. Em todas as áreas, nossa igreja é uma bendição. Graças a Deus. Aos teres que acaba de venir à igreja, eu não conosco os teres. Sei que os teres querem servir a Deus, certo? Todos os teres vêm para mim depois e falam: pastor, eu quero ser membro nesta igreja. Aí eu vou perguntar: são casados? Somos, pastor, legalmente. Então, são bautizados? Não somos bautizados, pastor. Aí nós outros vamos preparar para bautizar e trazer os teres como membros desta igreja. Ah, não, pastor, não somos casados legalmente, todavia, nós outros vamos ajudar os teres a casar e a fazer as coisas que têm que ser hechas para que os teres legalizem as suas vidas com Deus. Aí trazer os teres como membros da igreja. Nosso querer é que os teres busquem, pastor, nossa condição é esta. Que devemos fazer para nos tornar membros desta congregação? Para participar da Santa Cena domingo? Para participar, é uma jovem todavia, para poder dançar, para poder ir cantar, para poder participar com as mulheres de oração desta igreja, para você participar com os homens cantando, brincando e bailando aqui nesta igreja, como parte do corpo de Cristo. Amém? Então, assim é. Me busca a mim. E a pastor, nossa condição é essa. O que temos que fazer? E nós outros falamos: nada. Nós outros fazemos para vocês. Ou então, só tem que estar
braços abertos para fazer a vontade de Deus. Porque aqui nós outros queremos legalidade dentro de la palavra de Deus. Amém? Então, é só buscar e nós outros vamos estar ajudando vocês a se tornar membros desta igreja. Amém? Para poder participar de tudo que se faz em esta igreja. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 de Crônicas, capítulo 15. Irmã Luísa, só estou esperando o sol sair um pouquinho mais caliente para bautizar você, para nós outros começar a marcar o ensaio de dança para você. Porque queremos você dançando aqui adelante também. Então você vai quedando preparado aí, porque existo que vai passar. Já estou explicando para não ser agarrada de surpresa. Amém? Tony, entra em acordo com os homens, consórcio, porque esse ano, no Congresso de Homens, quero ver você cantando com os homens aqui adelante. Não quero aí só de braço cruzado, pensando que você só veio aqui rogar pelota com gelo. Não. Isso aí é coisa extra. Isso aí é coisa extra. Você já é membro dessa igreja e tem que começar a entrar em atividade aqui, em la casa de Deus, para que nós outros possamos quedar mais felizes e satisfeitos. Amém ou não amém? Amém. Entre em contato. Ana já está ensaiando dança? Ô, Ana, eu não falei nada para você, ué. Por que você já está vendo? Graças a Deus, Ana. Graças a Deus. Hã? Are you kidding me? Você toca, Tony? Você toca bateria? Mais ou menos? Vem cá. Vem cá, Tony. Tony, venha tocar bateria. Venha no ensaio amanhã, porque amanhã mesmo Efraim, David, vai começar a ensinar a vocês o que necessita, que quem sabe é você que vai tocar para o Congresso de Homens. Quem sabe? Tony, wake up and have coffee, my friend. Não queda guardando seus dones aí. Ponga para fora, abra assim. Eu sei um pouquinho, igual a senhora de la gasolina lá. Gasolina não, de azeite. De azeite. O que tem? Um pouquinho de azeite. Com esse pouquinho, se usa muito com Deus. Tony toca bateria, mas é um pouquinho, pastor, pouquinho. Esse pouquinho com Deus é muito. E nós outros queremos ver isto mover aqui adentro desta casa. Amém? Amém, amém. Que Deus bendiga a todos. 2 Crônicas, capítulo 14, capítulo 15, o versículo é a partir do 1. Quinze, 1 habla assim: vino el Espírito de Deus sobre Azarias, hijo de Obed-Edom, e saiu ao encontro do rei Asa, e lhe disse: oide-me, Asa e todo Judá e Benjamim, Jeová estará com vosotros, se vosotros estiveres com ele. E se lhe buscares, será hallado de vosotros. Mas se lhe derrarem, ele também os derrará. Graças, Senhor. Habla com denuedo esta noite, em el nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, uma das frases, Marcos, como está, Marcos? Marcos, uma das frases que você está cansado de ouvir em esta igreja. Você também está cansado. Vocês também estão cansados. Você já está cansado de ouvir isto aqui nesta casa de minha boca. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É verdade ou não é? Escutaram isso de minha boca ou não? 16 anos que predico em esta casa, e esta é uma frase que eu hablo sempre. Deus não tem
compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Certo? É assim ou não é? E aí você vai, um dia, um irmão me chamou em minha casa e falou: pastor, aonde está escrito que Deus não tem compromisso com quem não está comprometido? Porque ele pensou que isso era um versículo. Ele pensou, isso é um versículo. De onde está esse versículo? Pastor, de onde está esse versículo? E eu falei para ele: my friend, isto não é um versículo bíblico. Isto é a mensagem da Bíblia. Está entendendo? Não é um versículo como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é. É a mensagem da Bíblia. Uma das mensagens da Bíblia é esta: se compromete com Deus, Deus compromete com você. Se compromete com Deus, Deus dá as palmas para você também. Pastor, Deus dá as palmas para alguém? Não escutou de eu acabar de ler? Eu leio de novo, para você que perguntou isso, Roberto. Você quer ler dormido e não presta atenção? Mira isso, escute bem a mensagem, que é 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, não mira? E vino o Espírito de Deus sobre Azarias e o de Obed. E saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: oide-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, Jeová estará com vosotros, se vosotros estivereis com ele. E se lhe buscareis, será achado de vosotros. Mas se lhe derrares, ele também os derrará. Está branco isso aí, Hugo? Está branco ou está negro? Está branco ou está negro? Está branco, não? Está claro, irmão. Há luz aí arriba. Por quê, irmãos? Eu hablo isso também todas as vezes que venho predicar. Todas as vezes. Porque muitas igrejas presbiterianas, bautistas, presbiterianas, sim ou não? Bautista, eles falam e predicam em el Novo Testamento. Eles predicam a partir de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vai. Eles predicam aí. Em las epístolas de Pablo e em los 4 evangelhos. Eles você quase não vê um bautista ou presbiteriano predicando no Velho Testamento. Abrindo. Number one. Para predicar Velho Testamento, tem que conhecer. Não é chico. É 36 livros. E para saber predicar em el Velho Testamento, necessita conhecer as histórias do Velho Testamento. E se tem uma coisa que nós outros aplicamos aqui, é isso na escola dominical. Qualquer um aqui predica em Velho Testamento em nossa igreja. Porque conhecemos a história. Por exemplo, esse texto que nós outros estamos lendo aqui hoje, há 5 semanas atrás, foi lido e hoje volvo a predicar. Então, há conhecimento sobre as histórias. Por que, pastor? Já falei isto, mas volvo a falar, Abigail. Porque temos que conhecer de Gênesis a Malaquias. Por quê? Temos que conhecer de Gênesis a Malaquias. Porque Deus se revelou. Deus se revelou. Deus se deu a conhecer através do livro de Gênesis hasta os 17 profetas menores e os maiores também. Deus se deu a conhecer. Deus falou: eu sou Deus, eu sou Deus, não há deuses delante de mim, já dando
aparecer que Ele não divide sua glória com nada. Então Ele se deu. E como Deus se deu a conhecer? Através da história dos judeus, através da vida dos judeus, através do cautivério dos judeus, através do livramento dos judeus, que Deus sacou eles através de Moisés desde Egito e levou para a terra prometida. 40 anos em el deserto, 40 anos sofrendo, 40 anos sofrendo, porque não prestaram atenção em lo que Deus estava revelando para eles. E uma grande maioria de eles não foram hasta a terra prometida. Não chegaram hasta a terra prometida por estar aí, caminhando com Deus, mas não prestando atenção em Deus. Caminhando com aqueles homens escolhidos que Deus tinha posto para poder falar com eles, para que eles falaram com os israelitas, aqueles que intercediam por eles, caminhavam todos os dias, mas em vez de prestar atenção, em vez de escutar a palavra que Deus ponia na boca de Moisés, na boca de quem mais? De Josué, quem mais? Elias, quem mais? Amós, Eliseu, Samuel, todos esses servos, sacerdotes e profetas, todos caminhando junto com esses sacerdotes e profetas, e Deus usando os sacerdotes e profetas para se revelar para o povo, mas o povo não prestava atenção. Não prestava atenção. E sempre estava dando com a cara em lá, onde? Não mirei na parede. Sempre estava dando com a cara em la parede. Por falta de prestar atenção. Por falta de escutar Deus através de seus servos, por falta de ver Deus através de seus servos, por falta de tocar em Deus através de seus servos, por falta de ter relacionamento com Deus. Pastor, isto foi allá e aqui, lo mesmo. Ustedes hoje, nós outros hoje, temos que arrodillar como arrodillamos ayer. Arrodillar, poner manos para o alto e falar graças a Deus. Por isso a Bíblia habla, ora por los judeus. Ora por los judeus. Por quê, pastor? Porque foi através dos judeus. Os judeus passando por seus problemas. Os judeus passando por sofrimentos. Os judeus dando as espaldas para Deus. E os profetas venindo, llenos do Espírito de Deus e falando, não dá palda para Deus. Busca a Deus, que Deus vai te bendizer. Esteja aí, que Deus está com os teres. Então, nós outros temos que orar por os judeus. Porque através do sofrimento deles, nós outros temos o Antigo Testamento escrito aí, com detalhes. O que temos que fazer para agradar a Deus? O que temos que fazer para ser feliz? O que temos que fazer para tocar em Deus? O que temos que fazer para ser tocados por Deus? O que temos que fazer para que Deus tenha intimidade com nós outros, como tuvo com Moisés, com Davi? Entendes? Ustedes não são servos, ustedes são meus amigos. Ustedes não são meus servos, ustedes são meus amigos. Irmãos, quantas vezes eu conheci pastores para dar um de humilde e que nem existem mais, que nem está mais servindo a Deus, já saíram da presença de Deus por ignorância, por não entender o que Deus habla. Quantas vezes
Aqui está su siervo, dando uma de humilde. Aqui está su siervo para te servir. Aqui está su servo, o que, amigo? Que su servo, o que? A Bíblia ensina que nós outros nascemos para servir, mas Deus não nos tratou como servos. Deus falou: eu não quero que vocês sejam meus servos, eu quero que vocês sejam meus amigos. Porque amigo é muito maior, é muito melhor. E nós outros temos que buscar ser o melhor, ter a melhor intimidade com Deus. Como servo, não temos intimidade, porque servos não sentam na mesa do patrão, servos não servo apenas serve o patrão, mas os amigos do patrão sentam na mesa e comem da mesma comida e tomam do mesmo vinho que o patrão toma. Por isto, nosso Salomão é um homem que a Bíblia habla que os hechos de ele foi comparado com os hechos do próprio Deus. Por quê, irmão? Porque em seu trono, em seu reino, seus servos vestia como ele vestia, comia como ele comia, estava de sábios e gozava da sabedoria dele. Está entendendo isto? E Deus quer isto de nós outros. Deus não quer que nós outros apenas o servimos. Deus quer que nós outros aprendemos a servir como Ele nos serviu. Deus quer que nós outros aprendemos. Uma das coisas que nós outros temos que aprender com Cristo é servir. Porque Cristo foi um que teve toda a autoridade em el cielo, en la terra, en el mar, em todos os lugares. E a Bíblia habla, todavia tem toda a autoridade, e delante de ele, toda rodilha vai duplicar um dia delante de ele. Mas ele não usurpou toda essa autoridade. E hablando para todos, hablando: ei, arrodilla delante de mim. Ei, arrodilla antes de hablar comigo. Ei, vai penhar seu pelo antes de hablar comigo. Vai vestir uma roupa limpa antes de hablar. Jesus não usurpou nada disso, porque ele deu exemplo de serviço de verdade. Ele foi aquele que deu exemplo de como devemos servir. Como nós outros temos que, irmãos, deixar nossos interesses, deixar nossos próprios interesses para buscar os interesses de Deus. Jesus nos ensinou isto. No livro de Filipenses, capítulo 12, é que habla que nós outros temos que ser como Cristo. A um que era Deus, a um que era dono de tudo e estava sobre tudo, ele derrou tudo em o trono de seu Padre e vendeu para viver em essa terra como nós outros. O mesmo tamanho de nós outros, para nos ensinar de verdade o que é servir. O que é servir? Pastor, você planejou falar isso? Não. Porque quando um pastor como eu, que graças a Deus, Deus me deu múltiplos dones. Múltiplos, irmão. Sei cozinhar, sei dirigir seu carro, sei cortar pasto, sei fazer o que você quiser. E quando muitas vezes um pastor sabe muita coisa e pensa querer fazer, mas esse pastor quer centrar tudo nele. Ele pensa que é só ele que sabe fazer, ele pensa que é só ele que pode fazer. Isto aqui é serviço, my friend. E vocês têm que poner manos para o alto, porque eu já cheguei em muitas igrejas que o pastor tinha a pereza de trabalhar. O pastor não marca reunião com obreiros para que ele tenha dia parado para ele, dia separado para ele, para fazer suas coisas. Vocês tinham que ter, graças Senhor, que pelo menos esses obreiros nossos aqui, se não aprender nada, é porque não querem, porque aqui tem pastor que mostra o trabalho. Aqui mostra o trabalho. Para que os obreiros entendam o que é servir. Para que os obreiros não estejam aí, não. A hora de eu sou a hora de eu sou um anciano,
Eu não hago trabalho de diácono, já fui diácono. Eu já esvaziei a basura. Eu já ajudei as mulheres aí. A hora de eu subir de grado, a hora de eu sou anciano, eu não hago nada disso. Irmãos, Cristo fazia as coisas que nadie queria fazer. Cristo fazia as coisas que nadie queria fazer. E eu aprendi com Deus e tenho orgulho. Eu aprendi com Cristo. Eu aprendi com Cristo. Se tiver de lavar o passeio, eu lavo. Se tiver de agarrar o que tiver de fazer, eu hago. Porque aprendi a servir com Cristo. E se está, o que está em minhas mãos para fazer, eu tenho que fazer com alegria, com gozo. E os teres aí estão aprendendo isto de um pastor que aprendeu de Cristo. E eu estou ensinando os teres. Tudo que foi fazer, haga com alegria, com gozo, hágalo melhor. Hágalo melhor. Porque os seres estão fazendo é para Deus, não é para pastor, não é para agradar a nadie, agradar a Deus. E quanto mais nós outros agradamos a Deus, my friend, mais Deus agrada de nós outros. Quanto mais nós outros agradamos a Deus, mais Deus agrada de nós outros, David. As pessoas que agradam a Deus, David, com muito esforço, Deus paga e paga bem. Deus paga, Deus não quer nada for free. E como Deus paga com points, like as tarjetas de crédito, ou Deus paga com dinheiro? Deus paga com seu bem-estar. Deus paga com seu bem-estar. Deus paga com seu bem-estar. Porque não adianta você ter muito dinheiro em banco e não ter um bem-estar com sua esposa e com seus filhos. Não adianta você ter tudo na vida, mas não ter paz, alegria e gozo com sua suegra. Ah, pastor, mas ter gozo com suegra? É fazer o que Deus estava mirando o Gero fazer. Mientras Mara estava predicando, Gero estava cercando sua suegra aí e ajudando ela a abrir a Bíblia. Mas pastor, você mesmo não falou que suegra tem que dormir em uma cama redonda? Porque a suegra dorme enrollada como uma culebra assim. Não, isso não é para nós outros, isso é para a suegra do mundo. Porque nós outros amamos nossa suegra. Sim ou não? Nós outros amamos nossa suegra. Aí falou que a suegra tem que ter apenas 2 dentes. Um para abrir as botelhas e um para doler. Como assim? A sogra tem que viver com dolor de dente e não pode ter uma chavita para abrir a botelha. Tem que abrir botelha com dente e um dente apenas para doler, que as velhas necessitam sofrer. E eu falei, não, isso é coisa do inferno, isso é coisa diabólico. Porque nossas sogras, pelo menos a minha vive 9.000 quilômetros lejos de mim. Vive aí em Brasília. Eu me dou muito bem com minha sogra, entende? 9.000, melhor sogra do mundo é minha suegra. 9.000 quilômetros, irmã Lupe. Ela vive allá. Mas nós outros servos de Deus, como eu mirei você com sua suegra, quando estou mirando o Gero com sua suegra, quando estou mirando os yernos aqui com suas suegras, que bendição, irmãos. Que bendição. Mas as sogras também têm que dar valor. A sogra não dá valor, aí elas têm que dormir em cama redonda mesmo. Porque quando a sogra dá valor, o carinho de los genros. É assim, irmãos. Aliás, pediu a sua suegra. Toda semana, Roberta. Ô, irmão, vamos orar por minha suegra. Vamos orar por minha sogra. Vamos orar por minha suegra. Porque ama a suegra, quer a suegra bem. Isso é bendição. Irmãos, este bem-estar, quando nós outros servimos a Deus, de ver nossos filhos com amistade com nós outros, de ver nossos filhos querendo besar e abraçar nós outros,
de ver sogra abraçando hienos com amor e carinho, de ver nossa família feliz. Quando eu miro para minha esposa Cíntia sorrindo, mira, quase morre de tanto sorrir, feliz. Mira para mim sorrir. Quando eu miro um homem sorrindo, é porque é um homem aí que ama, que dá carinho, que suporta. Porque a pior coisa para uma mulher é não ter o homem como suporte. E isso é tremendo. É isto que a igreja faz, irmã Luísa. Ensinar que todos nós outros tenhamos alinhados com Deus. Que todos nós outros buscamos a Deus. Porque a Bíblia está falando que Deus paga bem para aqueles que querem estar. Quer estar bem? Alinha com Deus, porque Deus vai alinhar com você. Deus quer alinhar com você. Quem impede nós outros, quem impede o alinhamento de Deus com nós outros, é nós outros mesmos. É nós outros que alerramos para trás, que damos passos para trás. É nós outros que queremos viver em desobediência, em pecado. E em desobediência e pecado, me irrita. Deus não aprova, Deus não quer. Todos os dias. Eu escutei falar, Cíntia me falou algo que marcou aqui. Alguém falou com ela, que a esposa falou, vou orar por você para que você quede cada dia melhor. A esposa falou, não ora porque eu não quero melhorar. Eu não quero cambiar minha vida. Eu quero ter meus defeitos, meus acertos, assim como você vai ter defeitos e seus acertos, e eu não quero melhorar. Eu não quero cambiar. Irmãos, isto é a mente mais diabólica que existe na face da terra. Nós outros querer, para mim, se eu puder acabar com meus defeitos e estar só com 100% para servir, eu queria. Mas claro que somos faltos. Mas o que eu puder melhorar, eu quero melhorar. Você não quer, Gero? O que nós outros queremos, o que puder melhorar, temos que melhorar. Por isso nós outros pedimos, eu pido minha esposa para orar por mim, para que Deus tenha um marido melhor para ela sempre. Eu pido meus filhos para orar por mim, para que Deus seja o melhor padre para vocês sempre. Está entendendo? Eu pido minha igreja para orar para mim, para que Deus seja o melhor pastor, Marcos, para vocês sempre. E é aquilo que eu faço. Eu quero orar, porque eu quero crescer. Temos que ter esse desejo de crescer para servir melhor. Porque quando nós outros crescemos em graça e conhecimento, Hugo, se hoje você serve bem a sua esposa e a seus filhos, quando você cresce mais, melhor você vai servir. Quando crescemos em Deus, melhor servimos aqueles que nós outros temos que servir. Quando nossos filhos crescem em graça e conhecimento, quando nossos filhos alcançam uma mentalidade de Deus, o que eles fazem? Eles melhoram a respeito dos seus padres e suas madres. Eles querem fazer seus padres felizes. Eles querem abraçar mais seus padres. Eles não querem mais estar em desobediência. Porque quando crescemos em Deus, nós outros aprendemos a servir melhor aqueles que estão sobre nós outros. Amém? Amém? Quem foi que falou? Um profeta falou. Deus llenou o profeta. Deus llenou o profeta e foi lá e falou com Asa. Falou, Asa, mira. Falei, rei Asa, Deus está falando. Se você busca, Ele te busca. Mas se você dá a espalda, Ele vai dar a espalda para você também. Wake up. Habla para você, para Efraim, para todos aqueles que estiverem em volta de vocês. Deus está disposto. E você está disposto? Deus está disposto. E você, Abi, está disposto? Então vocês cantam aquela música assim, ó. Mi coração está disposto, oh Senhor, disposto a alabar-te, oh meu Deus. Mi coração está disposto, oh Senhor, disposto a alabar-te, oh meu Deus. Entende? Quando nós outros estamos dispostos, quando estamos exponendo nosso coração à disposição de servir a Deus, nem pergunta
que Deus já abriu ele há muito tempo. E quando abre Deus abre seu coração, a mão dele já empeça, ó. Já empeça. Pastor, como você sabe de isto? Que vou ler para vocês, mira. Vou ler Bíblia agora, vou ler Bíblia aqui. Mira isto, irmão, o que está escrito aqui, presta atenção. 3. Muitos dias ha estado Israel sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdotes, que ensinara e sem lei. Pero quando em sua tribulação se converteram a Jeová, Deus de Israel, e lhe buscaram, ele foi achado. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia para vocês. Mira, o povo de Israel quedou sem Deus e sem a palavra de Deus. Sem ensinança. Deus quitou os profetas, Deus quitou os sacerdotes, e Deus não amava mais, não mandava mais chuva do céu, não plantava e não cosechava. Tanto Deus cerrou as mãos, cerrou o céu e cerrou a boca dos profetas, para que não tivesse ensinança. E a Bíblia habla muito bem, sócio. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo está morrendo aí, ó, padecendo, em esse tempo. Meu povo está morrendo e padecendo por ignorância, por não ter profeta para falar, por não ter sacerdotes para predicar, por não ter alguém que habla com Deus para trazer as bendições de Deus para o meio do povo. Meu povo padeceu, morreu, sofreu por falta de ensinança. Aonde Deus não habla, o povo queda ignorante. O povo não sabe o que fazer. Donde não há profeta, o povo não sabe o que fazer. Por isto, nós outros miramos tantas igrejas te conhecem, tantas igrejas por aí, tantas igrejas, aonde que escutamos falar, que não necessita ser casados para participar da Santa Cena, para bautizar. Vem como está, pode vir como está, mas quando chega aqui tem que arreglar. Para Deus está de braços abertos, venga como esteja. Mas quando chega em Deus, Deus vai falar através do profeta, através do sacerdote, através do pastor, como tem que fazer para agradar o coração do Todo-Poderoso. Temos que aprender a agradar a Deus. E donde não há quem predica, o povo é ignorante. Por isso, escutamos falar da igreja. Muita gente habla das igrejas que está em prostituição, que vive em prostituição, que as pessoas dançam e arriba de qualquer maneira, que as pessoas não têm postura, que as pessoas não... Por quê, pastor? Por isso escutamos às vezes alguém falar, esta igreja Manantial, esta é uma igreja diferente, é uma igreja diferente que busca a Deus, porque muitos conhecem nossa igreja por ser uma igreja rígida, dura. E não é. Não é. Nossa igreja não é rígida, não é duro. Simplesmente predicamos a verdade. Para quem não quer obedecer, a verdade duele. Mas se queremos buscar a Deus, a verdade é bendição, é água fresca para nós outros. Amém ou não amém? Por que, irmão, eu estou subindo aqui, ó, mirando meu grupo dela cantar bonito, e eu vou quedar callado? E eu, como pastor, que tenho que observar e falar para a minha igreja. Porque a igreja não observa muita coisa, a igreja fica e pensa que é normal o grupo de alabança que temos aqui.
Então, o pastor que conosco, que já passou por muitas igrejas, por muitos lugares, o pastor sabe a diferença de quem sirve e de quem não sirve. Então, para que a igreja valora, o pastor sobe aqui arriba e abre o verbo. Abre o verbo. Aqui tem uma pareja que nós outros miramos, que sempre está na casa de Deus, sempre está com seus filhos. Os filhos estão dormindo, mas eles estão aqui, crescendo em graça e conhecimento. Aqui tem uma pareja também, que sempre está aqui, com seus filhos, buscando e crescendo. Aqui tem outra pareja, aqui tem outra pareja. O pastor está mirando que essas parejas que estão nos pés da cruz, que buscam a Deus, que ponga suas vidas a serviço de Deus. O pastor está mirando que essas pessoas são prósperas. Está entendendo ou não? Eu estou mirando, porque eu não sou tonto. Eu estou mirando aqueles que estão servindo a Deus. É fácil? Não é. É uma luta. Porque o diabo luta para destruir as famílias de nossa igreja. Porque se não tem família, não tem igreja. Se não há família, não há igreja. Por isso a Bíblia nos ensina que nós outros não nascemos para viver solos. Nascemos para casar e ter uma companheira, e ter filhos, e ter suegras. Porque não nascemos para viver solo. A solidão destrói uma persona. Alguém aqui já sentiu solidão, irmão? Levanta a mão aí, deixa eu ver quem já sentiu solidão. Solidão destrói, irmão. Eu já. Solidão destrói, irmão. E eu tenho certeza que todos vocês já sentiram solo um dia. E a pior solidão não é aquela que eu estou totalmente solo. A pior solidão é de eu sentir solo com uma pessoa de meu lado. Esta é a pior solidão. Vamos, não, amor? A pior solidão é duas pessoas que não podem amar, não podem sorrir, não podem ter paz, não podem ter gozo um com o outro. São companheiros, mas não são amigos. Não são esposos. Não são amantes. Não são nada. Só andam juntos. São pior que duas pessoas desconhecidas. A pior solidão é estender alguém e se sentir solo. E por que isto, pastor, passa? Por que isto passa, pastor? Porque são pessoas que uma tem um plano e a outra tem outro plano. Um quer servir a Deus, a outra não quer servir a Deus. Um tem pensamentos diferentes do outro. Porque a própria Bíblia nos ensina. Deja padre e madre. Deja el homem, padre e madre. Une-se com sua esposa e haga sua própria família. Deja padre e madre, porque a família de eles aí já fizeram. Agora você deja eles e haga a tua família. Haga a tua. Suegra não pode estar metendo o dedo no meio do matrimônio. Sogra não pode.
Sogra não pode pôr el dedo no meio de matrimônio. Pode estar peleando. Ah, mas ele me irrita. Não, mas ele está... Me irrita, ele está maltratando, me irrita. Deixa a eles se virar. Ensina a eles a buscar a Deus. Porque os dois têm que aprender a dar os brincos. Aprender a viver. Aprender a respeitar um no outro. Aprender que, ora, você não tem melhor amiga do que sua própria esposa. Sua esposa é sua melhor amiga. Ah, minha melhor amiga é uma membro da minha igreja. Tá malo. A melhor amiga que eu tenho é Cíntia. É Cíntia minha melhor amiga. Ah, mas eu tenho meu melhor amigo. Meu amigo. Que amigo, my friend? Seu amigo é Gero. Seu amigo sou Joe. Seu amigo é seu esposo. Não existe essa coisa mais. Casamos. Somos uma só carne. E eu tenho que ser amigo da minha esposa. Para ir nos momentos difíceis que minha esposa necessitar de alguém para compartilhar algo, ela confiar em mim. Amor, oi. Estou aqui um pouco confusa com algumas coisas. Está tendo uns problemas na casa de minha mamãe e quero um conselho. Mas você tem que ser amigo de ela para que ela possa buscar em você conselho. Nós outros temos que ser os melhores amigos de nossa esposa. E eles têm que ter nós outros como melhor amigo também. Para que nós outros não estejamos aí buscando outras pessoas para dividir nossos problemas. Primeiro, aqui, falar, resolver nossos problemas aqui. Ah, pastor, minha mulher é minha melhor amiga, mas tenho que buscar um amante afora porque não gosta de casar comigo. Ei, nossa esposa tem que ser nossa amante. A Bíblia é quem habla. Ela não deve deixar faltar nada para mim, assim como eu não devo faltar nada para ela. Temos que amar elas. Ai, mas estou caliente e hoje não... Busca seu esposo. E haga seu trabalho aqui, my friend. Busca seu esposo. Busca sua esposa. Porque a mulher tem que ser a amante dele. O esposo tem que ser a amante, tem que ser a amiga, o amigo. Porque Deus completa em nós outros. O matrimônio se completa quando Deus se completa em nós outros. Quando Deus se complaz com nós outros, o matrimônio está completo. Porque aí sim, aí podemos andar sorrindo para arriba e para baixo. Eu não necessito pensar em outros homens, porque eu tenho um homem que me sustenta e me satisfaz. Eu não necessito estar buscando conselheiros por aí, porque eu tenho um conselheiro, um amigo meu, que tem o maior gosto de falar comigo. Tenho minha mulher que tem o maior gosto de falar comigo. E é isto que temos que ser. Porque assim nós outros não vamos estar em solidão. Estamos caminhando juntos, convivendo juntos, sorrindo das mesmas coisas. Porque quando o homem começa a sorrir de umas coisas e a mulher nem sorrir com ele, é porque está começando a solidão dentro de casa. Temos que sorrir do mesmo. Temos que falar chistes para nossa esposa e elas falar para nós outros, sorrindo das mesmas coisas. Porque é assim é que há um matrimônio feliz. E é assim é que Deus se complaz com nós outros. E quando os filhos começam a ver em nós outros exemplo para eles, Deus se complaz com nós outros. E quando nós outros vivemos assim, a igreja é uma igreja completa. A igreja é completa. Porque Deus completa em nós outros.
Deus se completa em nós outros. Porque Cristo é o bom exemplo do matrimônio com a igreja. E quando Ele vem com este exemplo, é para que nós outros devemos mirar a Ele, como Ele entregou sua própria vida para a igreja, para mirar se você está entregando sua própria vida por sua esposa, se você está sorrindo com sua esposa, ou se você está burlando de sua esposa, rindo dela. Quando nós outros completamos em Deus, Deus se completa em nós outros. E a igreja passa a ser um organismo vivo, um organismo santo, um organismo que agrada o coração de Deus. Um organismo que agora sim, dá prazer venir à igreja. Quando você tem prazer de vir à igreja. Quando dá miércoles, você está louco para arreglar. Às 5 você já está arreglado. Mas por que você já está arreglado? Porque hoje é dia da igreja e eu quero ir para a igreja hoje. Por quê, pastor? É assim? É assim porque Deus sigue falando através de um profeta, de um sacerdote, de um pastor. E não é profetizando tonterias para vocês, é lendo a Bíblia e passando a Bíblia para vocês. Porque essa é a profecia. A profecia já está revelada na Bíblia. Eu só necessito estar lendo o Antigo Testamento ou o Novo Testamento e está traindo as revelações de Deus para você, para que você não viva sem conhecimento, sem ensinança, como naquele tempo o povo vivia em desobediência, porque os profetas cerraram a boca, porque os sacerdotes cerraram a boca, porque o povo vivia em desobediência a Deus, e Deus deu a palma para o povo, e já não chovia mais, e peleia para toda parte, e era puro problema. E aí Deus levanta Eliú de Obed-Edom como profeta. Profeta, o que está passando? O que está passando é que Deus está de braço. Se vocês volver para Ele, Ele volve para vocês. Se vocês buscar a Ele vai estar com vocês. Vocês estão fazendo mal, estão buscando outros deuses, estão servindo outros deuses, estão fazendo coisas que não agradam a Ele. Portanto, quando há profeta, o povo tem o entendimento de como servir a Deus. E hoje vocês estão aqui recebendo. Já sabemos, pastor, já predicou isso várias vezes, 1 milhão de vezes. La vida é repetição, porque quando não se repite, o povo olvida. Por isso a Bíblia habla. No livro de Deuteronômio, escreva em la parede, escreva em el banho, escreva em uma tábua, para que as pessoas que passam correndo possam ler a palavra de Deus e possam guardar em seus corações. Porque a palavra é necessária estar escrito em las tábuas de nossos corações. Que o pastor está predicando e predicando e predicando e predicando e predicando, e o pastor vai para a praia, só sigue aqui predicando e predicando e predicando. Parece que essa palavra já foi predicada. Escuta mais uma vez, e se não for suficiente, vai para a internet e volve a escutar aí também, porque a palavra de Deus é palavra firme, é verdadeira e é eficaz para quem os põe por obra em suas vidas. É eficaz. E nós outros temos que aprender a não apenas vir aqui escutar. Estou louco para ir orar. Ayer estava lleno na igreja aqui. Ayer eu não fui para Tifton, Cíntia foi orar allá mais David. E allá estava muita gente também, os irmãos de Tifton orando. E nós outros estávamos aqui orando. E teria muita gente orando. Aquelas pessoas que têm amor à obra de Deus. Aquelas pessoas que têm carinho com a obra de Deus. Aquelas pessoas que hoje as martes não é dia de quedar em casa. É dia de ir para a igreja orar. Porque uma igreja que não ora não vai ter vitória. Uma igreja que não ora
não tem vitória sobre suas batalhas. Uma família que não ora não tem vitória sobre suas batalhas. Portanto, martes, eu penso que todos que aqui estavam orando ayer. Estava aqui orando. Estava um grupo assim mais ou menos, parece. Todos que aqui estavam aqui orando. Hasta a família mais jovem da nossa igreja estava aqui orando. Estava aqui levantando manos para o céu. Todos que querem viver em vitória, volve para Deus, porque Deus vai volver para você. Você não tem que esperar a bendição de Deus em casa, dormido, vendo para ir visitando parente. Dia de culto de oração. Dia de culto de oração é dia de orar. Dia de martes, dia de miércoles, é dia de vir aqui, está escutando palavra. Volve a mim que eu volvo para vocês. Pastor, você já predicou isso? Vou predicar 1000 vezes mais, todavia hasta que eu morra. Vou estar repetindo isto, porque isto é o que Deus quer. Porque a vida é uma repetição. E muito mais, a repetição da palavra de Deus. Para que nós outros não venhamos a olvidar. Não seamos cristianos olvidadiços. E quando olvida, volvo a repetir para vocês. Porque a igreja tem que ser santa. A igreja tem que ser separada. A igreja tem que ser pura. A igreja tem que ser uma igreja que ora. A igreja tem que estar cheia de Deus. Isto é uma igreja que agrada o coração de Deus. E que temos, eu um versículo mais, eu parei de predicar já também. Vou ler um versículo mais. E já vou parar também. Se não aprendeu nada hasta a hora, não vai aprender nunca, irmã Érica. Vou ler um no mais aqui. Cinco. Em aqueles tempos não houve paz, nem para o que entrava e nem para o que saía, senão muitas aflições sobre todos os habitantes da terra. E uma gente destruía a outra, e uma cidade destruía a outra cidade, porque Deus los turbou com toda classe de calamidades. Ser inimigo de Deus, irmão, vai ter problema. Deus nos turbou com toda classe de calamidade. Aí vem, pero 7. Pero esforçai-vos vós outros, e não desfaleçam vossas manos, pois há recompensa para a vossa. Gero estava de cabeça baixa, não escutou, vou ler de novo. Pero esforçai-vos vós outros, e não desfaleçam vossas manos, pois há recompensa para vossa obra. Não estamos trabalhando de graça, Gero. Não estamos trabalhando de graça. Não é de graça, irmão José de Leão, que você trabalha todo o dia, cansado, lute, batalha. Hoje é dia de culto. Paro meia hora antes, vou banhar e arreglar, porque hoje tem culto na igreja. Mas você não podia trabalhar até as 9? Podia. Mas hoje tem culto na igreja. Eu vou para a igreja e chega aqui. Hoje é dia de descansar, porque a semana inteira trabalhando. Vou aproveitar hoje para dormir até mais tarde. Cheguei do trabalho, estou cansado. Não. Hoje não pode. Hoje tem culto na igreja. Hoje tem culto na igreja. Hoje tem oração na igreja. Deus recompensa. Quando você faz isto, separe o tempo que é de Ele. E não é tanto dele, é suyo. Porque é o tempo que Ele usa para te quitar da ignorância.
Porque quando você viene na casa de Deus, você está saindo da ignorância. Você está aprendendo mais com Deus, através de quem predica, através das orações que se faz. E a Bíblia está falando, Deus recompensa aqueles que buscam a Ele. E com que, pastor? Hoje, antes de ir embora, todos vocês, Hugo, não deixa nada sair aí, que hoje tem $100. Deus mandou entregar $100 para cada um de vocês que vieram à igreja hoje. Que $100, irmão? Deus não recompensa com tão pouco assim. Deus recompensa com o bem-estar, com a alegria que você não compra em Amazon, não compra em Walmart, com a paz que você não encontra para comprar em lugar nenhum por dinheiro nenhum. A paz, o querer de estar com a família, estar aí juntos, as hijas sorrindo, os hijos sorrindo, a esposa chamando você de meu amado. Você chama ele de meu amado, irmã Érica? Oh, meu amado, como você é guapo. Você às vezes não habla isso? Oh, meu amado, como você é guapo. Entende? Oh, minha amada. Oh, meu amado. Como é bueno ouvir isto de nossas amadas, de nossos amados. Como é bueno. Mami, I love you, mami. Mami, você é a mamá melhor do mundo. Como é bueno, irmãos, viver uma vida com bem-estar proporcionado por Deus. Que isto somente Deus pode proporcionar. Isto não se vê em Amazon, isto não se vê em el mercado. Isto se encontra em el coração de Deus para nos recompensar. Recompensar. Porque nós outros buscamos a Ele. Nós outros entregamos parte de nossa vida para Ele. E, portanto, Ele nos recompensa com esse amor tão grande. Que Deus me bendiga, irmãos. Volve para Deus. Volve. Não esteja alejado.